A igreja está muito bonita, temos muitas visitas conosco, amigos que vieram participar do grupo conosco. Que Deus abençoe todos vocês e todos sejam bem-vindos. E temos conosco também o irmão Bruno Scheffer, né? Um pouco de sobrenome diferente. Que está conosco também a sua esposa, a irmã Luciana. Primeira vez que eles estão conosco. Que Deus abençoe muito vocês e que seja a primeira de muitas outras vezes, viu? Que Deus abençoe muito, viu, Bruno? Que ao falar da palavra de Deus, realmente, o Espírito Santo ilumine. Bom dia. Bom dia. Vocês me ouviram falar, vocês vão perceber que eu não sou daqui. Vocês notam que o sotaque é diferente um pouco? Ou é parecido com o de vocês? É parecido? É que eu moro no Rio de Janeiro atualmente e lá ninguém... O pessoal diz que não entende o que eu falo. É porque eu sou gaúcho, eu e minha esposa. Então eles dizem que nós falamos cantado. Vocês acham assim? Nós achamos que vocês falam cantado. Vocês acham que nós, né? Mas o importante é que vocês consigam me entender. E aí, mesmo que um pouco diferente, mas que a mensagem seja compreendida e assimilada. É muito bom estar aqui com vocês. E já há algum tempo a gente sabíamos que estaríamos em São Paulo nesse final de semana. Não sabíamos aonde estaríamos, não sabíamos para quem estaríamos falando, mas eu sei que Deus sabia. E eu pedi a Ele que me desse a direção naquilo que deveria ser apresentado e que Ele pudesse estar agindo no coração de vocês para que a mensagem possa ser assimilada e possa ser edificante para cada um que estiver ouvindo e possa se tornar útil na caminhada cristã de vocês. E quero agradecer a Deus por ter chegado a esse momento. E é interessante que Deus age de maneiras diversas com a gente. E nessa manhã eu estou pregando pela segunda vez. Preguei agora às 9 horas na igreja de Casa Grande. Aqui é Jardim Paulista, Parque Paulista. E interessante que eu vinha com uma mensagem na mente e quando estávamos chegando perto da igreja, o Espírito de Deus me pressionou a mudar o sermão. Preguei outra mensagem lá que não tinha em mente, mas aqui não veio nada novo. Então eu vou pregar aquela que estava em mente, mas às vezes a gente planeja algo, mas Deus sabe que a necessidade é outra. E eu espero que a mensagem que eu entendo que está confirmada por Deus seja de valia para todos vocês. Passaremos juntos esse momento agora, no culto divino, e pela graça de Deus à tarde estaremos com vocês também na vigília. Amém. Mas a gente faz às vezes algumas coisas de forma autômata. Vocês sabem que é alguém ser autômato? Alguém sabe definir o que é autômato? É fazer algo mecanicamente. A gente faz o que está acostumado a fazer. Por exemplo, a irmã Jaqueline, é isso? Ela cantou um hino. Alguém conseguiria, em uma ou duas palavras, me dizer, sintetizar ou resumir a essência do hino que ela cantou? Quem falou? Viver no Deus. Vocês concordam? Quantos concordam que foi isso? Os outros têm outra opinião ou não escutaram? Ou foram autômatos? Mas é isso mesmo. O hino fala sobre viver nova terra. Igreja Adventista Sétimo Dia, Igreja remanescente de Deus, povo de Deus, predestinado para a missão, ok? Não para a salvação, mas para a missão. Qual é a nossa função aqui? Por que Deus criou essa igreja? Justamente para preparar um pouco para esse evento, certo? 166 anos desde o desapontamento. Era o plano de Deus estarmos aqui ainda? O que vocês acham? Era o plano de Deus estarmos aqui na Terra ainda? Não ainda. O que falta? O que falta para esse hino se tornar uma realidade? Vamos estudar isso? Será que só falta Jesus voltar? O problema é Ele, então? Não. O problema é Cristo. O relógio dele parou lá em cima. Vamos estudar então nessa manhã. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar
de um grande pregador do século XIX chamado Charles Spurgeon. Alguém já ouviu falar desse nome? Ok, algumas pessoas já ouviram falar. Eu gosto muito de frases. Eu, às vezes, leio ou escuto e registro porque elas, às vezes, são importantes em algum momento ou numa mensagem. Mas esse grande pregador do passado, ele falou uma frase que eu gostaria de compartilhar com vocês, onde essa frase expressa o seguinte: quando Deus deseja fazer uma grande obra, grave a frase, quando Deus deseja fazer uma grande obra, Ele primeiro põe o seu povo para orar. Quando Deus deseja fazer uma grande obra, Ele primeiro põe o seu povo para orar. Ele recebeu essa frase, não foi fruto do acaso, do além, mas ele tinha alguma base para fazer essa afirmação, certamente. E naturalmente, a base que ele teve como um homem de Deus que era, foram as Escrituras. E nós vamos ver na Bíblia algumas situações onde esse fato é comprovado. E eu queria que você pedisse a Deus para que lhe ajudasse a compreender a relevância disso para a minha vida e a sua, para que o Espírito Santo consiga nos fazer entender qual o chamado de Deus para nós nessa manhã, ok? Para que você realmente esteja aqui com um propósito mais elevado que talvez aquele que lhe trouxe aqui realmente nessa manhã. Eu quero convidar vocês ao primeiro texto, livro de Êxodo, capítulo 2. Vamos abrir a Bíblia lá. Êxodo, capítulo 2. Êxodo capítulo 2, segundo livro da Bíblia, versículos 23, 24 e 25. A Bíblia diz assim: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor, o quê? Subiu a Deus. Verso 24: ouvindo Deus seu gemido, lembrou-se de sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou o quê? E atentou para a sua condição. Qual era a condição do povo de Deus naquela ocasião? Como eles estavam? Estavam escravos de uma nação. E qual era a condição deles como escravos? Qual era a condição? Eles tinham liberdade? Eles tinham direitos? Que condição de vida eles possuíam? Eles não tinham condições nem de adorar a Deus devidamente, não tinham liberdade para isso. O próprio sábado estava esquecido. A minha pergunta: qual é a condição do povo de Deus hoje, tanto tempo depois? Eu estava ouvindo aqui alguns dos anúncios, ouvi a oração do meu companheiro de plataforma aqui. E quais são normalmente as nossas conversas? Qual é a condição das pessoas que amamos? Qual é a nossa condição? Eu estou falando no sentido geral, não apenas espiritual. Mas qual é a condição da humanidade hoje? Não há um gemido pelo sofrimento da escravidão, do pecado entre nós, seres humanos, não é assim? Ontem, quando nós estávamos indo para São Paulo, no ônibus, nós ouvíamos a conversa de trás, a conversa do lado, e as pessoas com problemas, com muitas dificuldades, muitas lutas. As pessoas gemem. O povo de Deus geme, porque eu ouvi pedidos de oração, acredito que por pessoas que fazem parte, porque essa é a condição em que estamos. Agora, o que aconteceu ante essa condição por parte do povo de Deus? Deus queria vê-los, Deus tinha prazer em ver o seu povo naquela condição? Qual era o desejo de Deus para com o seu povo, ali, o povo de Israel, nesse caso aqui de Êxodo? Qual era o desejo de Deus, gente? Eles estivessem livres, felizes. Libertados, vê-los bem estabelecidos, felizes, por ser o seu povo. Esse é o desejo de Deus para nós também. Amém por isso? Amém. Só que o que diz a frase que começamos a mensagem? Quando Deus quer fazer uma grande obra, primeiro chama o seu povo para orar. Vocês percebem que
Deus estava acompanhando a condição de Israel. Deus sofria por querer de tal maneira. Mas o fato é que Deus não força ninguém a nada. E enquanto eles não sentiram o desejo de sair daquela condição, enquanto eles, mesmo naquele sofrimento, naquela penúria, vamos dizer assim, estavam ali conformados, porque tinham comida, tinham onde morar, bem ou mal eles tinham isso, e eles estavam conformados com aquilo, Deus respeitou, porque Deus nunca faz algo que não seja desejado por nosso coração. O reino da força de Satanás, o reino de Deus nunca age pela força, contrário ao desejo do coração. Agora, quando o povo orou e clamou, eles estavam expressando que agora sim eles entendiam que não era naquela condição que Deus queria que eles estivessem. Estava insuportável continuar assim. E o que aconteceu? Quando eles clamaram, Deus começou a agir e fazer a grande obra de libertação, e aí chama Moisés e começa então todo o processo do êxodo, da libertação do seu povo. Amém? Qual é a frase? Vamos tentar memorizar. Quando Deus deseja fazer uma grande obra, Ele primeiro chama o seu povo para orar. Amém? Vamos a uma outra situação. 1 Reis, capítulo 17. Nós temos aqui a narrativa. Nós vamos ler apenas um versículo e o restante eu vou comentar, porque eu sei que é conhecido por vocês. Mas de um dos personagens bíblicos mais significativos, um daqueles que tem uma das experiências mais inspiradoras para a nossa vida. 1 Reis, capítulo 17. Reis, capítulo 17, versículo 1. E aqui a Bíblia vem falando de quem? Elias. É um personagem conhecido da Bíblia, não é? O que aconteceu na vida de Elias no final da experiência dele aqui na terra que nos chama muita atenção? Exato. Normalmente a narrativa que nós temos de praticamente todos os personagens da Bíblia é que chegou um momento em que morreram. De Elias não temos essa narrativa. Mas aqui onde vamos ler é o início, o princípio de um ministério. E eu queria que você estivesse atento, porque aqui tem uma aplicação muito especial para mim e para você. Realmente, você vai entender quando eu comentar. Mas o texto, verso 1, diz assim: Então Elias, o tesbita, era natural de Tisbé, o lugar de onde ele era oriundo, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Aqui Elias estava agindo, estava dando a sentença que Deus havia orientado ele a dar a Acabe, que era o rei, que havia se desviado completamente de Deus, e em consequência disso, qual era a condição do povo de Deus nessa ocasião aqui? Como estava a igreja adventista da época? Como estava? Estava apostatada, apesar de continuar existindo, ok? Apesar de haver também momentos ainda de culto, vamos dizer assim, mas a essência da vida espiritual havia se perdido. Só que acontece, Elias, em Tisbé, nas montanhas de Gileade, um homem simples, não era da linhagem levítica, ou seja, não era um sacerdote, não era da linhagem real, ou seja, não era um sucessor ao trono, era um homem do povo, morava nas montanhas, tinha uma ocupação simples de vida, mas era um homem que estava atento ao que acontecia lá na sede da nação, em Samaria. Sabia da condição espiritual dos seus conterrâneos, sabia do que representava o povo de Israel no plano de Deus. Era o povo que havia sido formado a partir de Abraão para representar a Deus na terra. E esse homem simples, como qualquer outro ser humano ou qualquer outro habitante de Israel, tinha o coração apertado quando recebia as notícias de Samaria, dos atos do rei, da condição do templo, da condição de seu povo. O coração sofria por causa disso. E ele lá solitário nas montanhas, apesar de, no contexto geral, não ser ninguém, esse homem suplicava a Deus. Esse homem se rendia a momentos de oração, clamando a Deus, para que o Espírito de Deus agisse no povo e mudasse aquele quadro.
Porque o coração dele sofria ao ver que, por causa dessa situação do povo, o nome de Deus era desonrado pela vida daqueles que deveriam representá-lo. E Elias orava, suplicando a Deus que fizesse algo, que viesse intervir na experiência do povo, para que mudasse o rumo das coisas. E qual foi o resultado disso? Elias não esperava o resultado desses momentos de clamor a Deus. Por quê? Porque se tem uma oração que Deus se apressa em responder, é essa oração. Só que o que Elias não esperava é de que a ferramenta que Deus chamaria para realizar esse processo seria quem? Seria Ele próprio. Ele não fez esse pedido com essa pretensão. Ele não tinha o sentimento de que ele era alguém superior espiritualmente aos demais. Ele simplesmente, nos seus momentos de oração, como todos nós, provavelmente fazia pedidos por suas necessidades pessoais, mas ele se preocupava mais com a honra do nome de Deus e com a condição do seu povo. E quando Deus olhou, ouviu a súplica, levada pelos anjos, naturalmente, aos céus, olhou para a nação, para atender aquela oração, e foi buscar alguém para realizar, então, um processo de restauração. O coração mais suscetível a isso que Deus encontrou foi o próprio Elias. E agora Deus começa a realizar uma grande obra de reavivamento. Amém? E aí nós conhecemos o restante da história que vai desencadear no Monte Carmelo, que é o ápice do ministério de Elias. Aonde eu quero chegar, e por que eu disse que essa é uma mensagem muito especial para mim e para você. Eu e você somos meros seres humanos, aonde podemos nos considerar com alegria mais um na multidão. Amém? Não há nada de depreciativo nisso. Eu e você não temos a pretensão nenhuma de ocuparmos um dia um cargo no alto escalão dessa igreja. Ok? Talvez nunca participaremos de uma comissão que toma grandes decisões, como Elias nunca imaginou o que vinha pela frente. Mas eu e você, lá no anonimato da nossa casa, do lado da sua cama, ou no seu jardim, ou eu não sei qual é o seu lugar de oração, mas aonde você leva a sua súplica a Deus, lá, se você for sinceramente a Deus, no seu coração, dentro da luz que você tem, mas você clamar a Deus. A profecia diz que a oração de um justo, o justo no sentido de ser justificado por Cristo, pelos méritos dele, de colocar a vida nas mãos dele, pode mover o braço de Deus. Amém por isso? Amém. Amém. Uma coisa que eu pedia, cada oração que eu fiz por esse momento aqui, antes de vir para cá, e agora no metrô eu vinha orando por isso. Senhor, que tenha uma pessoa lá que seja despertada para isso. Eu não me preocupado com quantos estariam dentro da igreja, eu não me preocupado se era uma igreja grande, pequena, se estaria cheia, se estaria com poucas pessoas, mas eu pedia para Deus apenas que uma pessoa, pelo menos, acolha de todo o coração essa mensagem, para que Deus possa usar essa ferramenta, para que o braço dele seja movido para a salvação de uma igreja e de uma comunidade que é o povo aqui de Parque Paulista. Lá no cantinho de oração, entenda que se você orar, Deus vai agir. Amém. Elias era alguém como eu e você, e a Bíblia diz isso lá em Tiago. Lembra-se disso no capítulo 5? Elias era um homem suscetível às mesmas lutas que nós. Não tinha nada especial. Nada. Mas ele orou e a chuva parou por quanto tempo? 3 anos e meio. Depois orou novamente com perseverança e o que aconteceu? A chuva veio. Falou de maneira poderosa para o rei, decretando juízos, movido pelo Espírito de Deus, não porque ele era um homem corajoso em si próprio, mas tudo isso porque era um homem de oração e tinha uma relação pessoal com Deus. E você percebe que quando ele declarou essa sentença para Acabe, você percebe o que ele disse, uma coisa que me chamou a atenção, o senso de que Deus é um Deus pessoal e que não fica olhando para o meu currículo, para o meu salário, para saber se vai me atender ou vai fazer parte da minha vida. Como às vezes nós temos, ou que cargo eu tenho na igreja, ou que posição eu ocupo na organização.
Elias não tinha nada disso, nada que o recomendasse ou que desse status a ele dentro dos padrões humanos. Mas vocês percebem que ele afirma, quando ele fala com Acabe, no versículo 1 do capítulo 16, 17, ele diz assim, eu vou repetir o verso, parte do verso. Disse Acabe, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel. E o que ele afirma depois? Perante cuja face eu estou. Eu pergunto, ele estava de joelhos orando naquele momento? Não. Ele não estava formalmente em um momento de oração. Mas ele tinha começado certamente o seu dia na presença de Deus. E ele sabia que começar o dia na presença de Deus é o que? Cria uma predisposição de permanecer ao longo do dia na presença de Deus. E quando ele fala com o rei, ele tem o senso de que Deus estava ali com ele naquele momento. E era isso que dava autoridade e zelo para ele, para falar aquelas palavras, até de certa forma ousadas naquele momento, no contexto humano, mas ele não falava com desrespeito, mas ele falava porque ele estava enviado por Deus ali, naquela hora, para alertar um rei que estava levando uma nação inteira à perdição. Mas entenda isso, uma pessoa simples do povo, orando de todo o seu coração, pode mover o braço de Deus a fazer grandes coisas, porque quando Deus quer fazer uma grande obra, Ele o quê? Primeiro, põe o seu povo para orar, ou chama o seu povo para orar. Vamos a uma outra situação da Bíblia, livro de Atos, capítulo 1, Novo Testamento agora. Atos, capítulo 1. Atos capítulo 1, quinto livro do Novo Testamento, depois de João, Evangelho de João. Capítulo 1, versículos 12, 13 e 14. Atos 1, 12, 13 e 14. A Bíblia diz assim: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, ou do Monte das Oliveiras, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado, cerca de 1 quilômetro. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, uma sala onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com quem mais? E com os irmãos dele. Esse momento narrado aqui antecedeu que momento histórico da igreja cristã? O Pentecostes. O que foi o Pentecostes na experiência da igreja? Como você entende? Um momento de reavivamento, um momento onde Deus agiu poderosamente através do instrumento humano. Agora, o que teve que acontecer com os filhos de Deus para que se tornasse uma realidade esse reavivamento, esse momento marcante de conversões? O que aconteceu? Como eles estavam? Eles estavam simplesmente indo até como chamava, as igrejas da época, as sinagogas, e simplesmente sentavam ali, cantavam hino, ouviam uma mensagem e esperavam. Bom, Deus disse que vai em algum momento agir. Era assim que eles estavam? Não. Em oração. Momentos, um lugar especial, vários dias. E qual era a disposição deles nesse encontro? Coração contrito, confissão de pecados, restauração de relacionamentos, abandono da ideia de ser primeiro, de ser mais importante, ocupar essa função, aquela, ou esse é digno, aquele não é. Todas essas coisas estavam sendo deixadas de lado. O Espírito Santo ia agindo, ia convencendo do pecado, ia deixando claro diante dos olhos dele os pontos inflamados. E qual era a disposição deles? Era tentar fugir daquilo? Não. Era reconhecer a condição que estavam. Era suplicar a Deus para que tivesse misericórdia e Deus ajudasse a vencer aquelas inclinações. E quando eles se renderam plenamente à influência do Espírito de Deus, o que aconteceu? Como resultado disso, o Espírito pôde agir livremente na vida deles. E quando eles saem, a gente tem o sermão de Pedro na íntegra, alguma coisa especial ali.
nada de... Era poderoso porque era verdade. E qual é o resultado daquilo? Ao ele abrir a boca e falar para aquela multidão de pessoas que tinham vindo adorar a Deus em Jerusalém. Jerusalém é a capital da perseguição de Cristo, havia sido morto, a oposição mais acirrada. O que acontece ali? Quantos? Meia dúzia? Cerca de 3.000 pessoas. Quando Deus quer fazer uma grande obra, como é o resto, Ele primeiro chama o seu povo a adorar. Nós vamos tentar buscar em Jesus, que é o nosso exemplo, qual é o procedimento de Cristo em relação a tudo isso, em relação à obra que Ele veio realizar em favor da humanidade e o desejo dele da correspondência daquilo que Ele estava fazendo por nós para com Ele. Eu quero convidar vocês a voltar um pouquinho na Bíblia até o Evangelho de Marcos, no capítulo 1. O Evangelho de Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Vou ler, você vai acompanhar na sua Bíblia, o verso 35. É um versículo conhecidíssimo e nós vamos tirar algumas lições preciosas para nós desse versículo. Marcos 1, verso 35. A Bíblia diz assim: tendo se levantado, quando? A alta madrugada, saiu, foi para... E o que fazia ali? Você percebe que nós podemos encontrar outros vários textos narrando essa mesma situação? Você lembra disso? Não tenho marcado aqui, mas temos outros vários textos. Esse texto, eu já várias vezes, por menor que ele seja, por mais simples que seja, já parei para meditar nele várias vezes e tirei cada vez uma lição importante, porque Jesus, como eu mencionei antes, Ele é o nosso exemplo. E Cristo não fazia nada simplesmente por fazer, tudo tinha um propósito para a nossa vida. Cada ato de Cristo Ele fazia para ensinar uma lição aos seus seguidores. Agora, um aspecto, eu vou ver vários, e não uma sequência lógica, mas uma coisa que me chama a atenção aqui. Quando é que Jesus dedicava o tempo à oração? Por quê? Porque ele tinha que pegar o ônibus 6 da manhã para não perder o trabalho, que começava às 7h30. Começa por aí, né? Gente, o sol nunca pegava Jesus na cama. Por quê? Porque ele sabia que o dia que estava para surgir era um dia para viver, para honrar o nome de Deus. Ele sabia que o dia que estava para surgir era um dia onde dezenas, centenas e milhares de pessoas entrariam em contato com ele. Pessoas com muitas dificuldades, muitas lutas e sem saber como encontrar uma solução. E no coração dele, por causa da relação com Deus, existiu o senso da responsabilidade de poder de alguma forma ajudar e orientar aquelas pessoas. E isso criava em Cristo o senso da necessidade que ele precisava se encher do amor de Deus, para que ao longo do dia o nome de Deus fosse honrado e as pessoas fossem alimentadas e supridas nas suas necessidades. Amém por isso? Uma outra coisa, você percebe que Jesus acordava em algum lugar, certo? Depois de ter descansado algumas horas. Mas a Bíblia diz que qual era uma característica? Ele tendo se levantado da alta madrugada, o que ele fez? Não, antes de começar a orar, o que ele fazia? Saía de onde ele estava. Você sabe que um dia eu fui chamado a atenção para isso. E eu comecei a pensar e tentar entender por que disso aqui. Você já percebeu que quando estamos com alguém, nós perdemos a espontaneidade? Nós temos a tendência de ficarmos formais quando estamos em algum local acompanhados de alguém. Na hora da nossa oração, nós precisamos ter intimidade com Deus.
Jesus se colocava numa condição onde ele não era afetado pelo que estava ao redor dele, por isso saía para um lugar deserto. Na hora de orar, nós devemos buscar um lugar onde nós podemos estar sem distrações, para que nosso pensamento, nosso ser possa estar totalmente entregue àquele momento. Você consegue me entender? Eu sei que eu estou falando num contexto de cidade. Eu moro no campo. E eu gosto de sair do meu quarto, de dentro da minha casa, e ir até um lugar, no meio de árvores, e ali dedicar a oração. Mas isso é uma coisa que me permite o local onde eu moro. Eu sei que para alguns casos isso se torna inviável. Mas mesmo que você mora talvez num apartamento, seja o caso de alguns, ou numa casa cercada de vizinhos, e não tem um local, em meio à natureza, você possa ir. Mas busque no seu momento de oração estar onde você possa estar livre de distrações, para que você possa realmente ter um momento de intimidade com Deus na hora da oração, de abrir o seu coração plenamente, sem ser interferido naquela hora, para que o momento da oração seja profundamente relevante para você. Agora, uma outra coisa importante, você percebe que quando esse verso foi escrito, o ministério de Cristo ele não estava passando por um período de perseguição acirrada. Jesus desfrutava de grande popularidade quando essa parte do Evangelho foi escrita. As multidões estavam em volta dele e ele era bem recebido na maioria das cidades em que ele adentrava, certo? Mas apesar disso, apesar de, digamos assim, as coisas estarem fluindo bem, nós vemos que a atitude de devoção dele a Deus não se alterava por causa disso. Vocês querem ver que lição importante existe aqui? Jesus não esperava as crises para começar a orar. Grave bem isso aqui. Jesus não esperava as crises para começar a orar ou a entregar a vida a Deus. É por isso que ele insistia tanto com os discípulos para que eles ficassem o quê? Ele dizia o que para eles? Orai e vigiai, né? Para que não entreis em tentação. Por quê? Os discípulos tinham uma falsa expectativa em relação ao futuro e ao ministério de Cristo. E Cristo sabia que em algum momento a humilhação iria. E os discípulos estavam indo no embalo dos milagres, da popularidade, e Cristo sabia que em algum momento aquilo viraria. E se eles não estivessem atentos, eles seriam profundamente decepcionados, e como aconteceu com um, poderia acontecer com todos, eles caírem. A igreja adventista hoje desfruta de um momento de popularidade. É bonito você dizer que é adventista hoje. É bonito você participar das campanhas da ADA, do Impacto de Esperança, dos lares de esperança, entregar um folheto, fazer visitas, dizer que você vai para a igreja. Hoje é moda isso. Agora nós sabemos que isso vai virar. Nós sabemos que em algum momento que não está nada distante, sairá um decreto que vai colocar as árvores desse mundo toda contra essa igreja. E se eles tiverem esse espírito de triunfalismo, só comemorando as vitórias que a igreja tem alcançado, achando que porque temos hospitais, escolas, igreja de todo lado, isso nos dá alguma segurança, seremos profundamente decepcionados e sacudidos, porque não estaremos preparados para enfrentar o opróbrio e a humilhação. Cristo estava no momento áureo do seu ministério, mas ele estava preparado porque ele sabia que crises viriam. E ele precisava estar alicerçado para poder enfrentá-las. E ele queria que os discípulos entendessem isso também. E por uma outra razão, Cristo mantinha um espírito de devoção constante, porque ele sabia que Satanás estaria no seu encalço ao longo do dia todo. E em primeiro lugar, o que Cristo tinha em sua mente era que o nome de Deus não fosse desonrado através da sua vida, até porque a salvação da humanidade dependia disso. Mas o nosso contexto é que quando zelamos pelo nome de Deus, nós não vamos querer que o nome de Deus seja envergonhado por causa de nós, e por isso vamos nos manter numa atitude de constante dependência dele, para que se Satanás criar alguma situação para nós ao longo do dia, nós estejamos em sintonia com o céu. E como Elias, ter o senso de que estamos na presença de Deus e poder clamar naquele momento o poder para vencer aquela tentação. E podemos assim honrar o nome de Deus, agindo em conformidade com a vontade dele para com a nossa vida. Mas existe um outro aspecto.
Existe uma frase que eu já ouvi muitas vezes na igreja, que provavelmente vocês conhecem, já deve ter sido dita por aqui. Aonde a frase diz assim: muita oração, como é que completa? Pouca oração. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Quanto é muita oração? Ou qual é o tempo suficiente para passarmos em oração? Será que temos revelação de algum tempo específico para passarmos em comunhão com Deus? O mais próximo que chegamos em revelação sobre isso é que a Sra. White, do Zero das Nações, ela chega a dizer que nos ia bem passarmos 1 hora na presença de Cristo, meditando principalmente nas cenas finais da sua vida. É o mais próximo que eu lembro de tempo, ok? Mas eu quero ler um texto com vocês, aonde então vamos tentar chegar no entendimento sobre o que seria orar muito, ou muita oração. Eu quero convidar vocês a ler o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Gênesis 32. Gênesis 32, nós temos a experiência de um outro personagem muito conhecido da Bíblia. Alguém já conseguiu identificar aí? Ok, Jacó. Gênesis 32, versículo 26. Gênesis 32, versículo 26. A Bíblia diz assim: disse este, quem estava dizendo? Não. Aqui é o anjo que estava lutando com ele, certo? Esse disse: deixa-me ir, porque já rompeu o quê? O dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se o quê? Se não me abençoares. Quanto tempo isso é o necessário? Nós nunca devemos sair da presença de Deus enquanto o eu não está rendido a Deus. Eu só devo sair da presença de Deus quando eu entreguei todas as coisas que envolvem a minha vida nas mãos de Deus. Quando pecados estão confessados. Quando eu clamei pelo batismo do Espírito Santo para aquele dia, de receber o atributo de Cristo na minha vida. Quando eu rendi a Deus e descansei no amor dele, entreguei todas as minhas preocupações, com esposo, com esposa, com filhos, com emprego, com saúde. Eu lancei tudo para Deus e descansei na certeza de que Ele já está agindo. Depois que eu entreguei em oração meus familiares, meus amigos, colegas de trabalho, irmãos da igreja, e lancei o nome deles na presença de Deus. Quando eu senti que o fardo que me amassava foi retirado de cima de mim, e que agora estou descansado no amor e poder de Deus, que eu estou perdoado, porque realmente houve tristeza, arrependimento e desejo de abandono dos meus pecados, aí eu recebi a bênção de Deus. Aí eu estou preparado para sair do momento da oração e poder continuar o meu dia na presença de Deus e honrá-lo ao longo das suas horas. Isso é muito relativo de quanto tempo vai ser a experiência de cada um, e de um dia para o outro pode mudar. Mas essa deve ser uma experiência diária na vida daqueles que realmente almejam que se cumpra o que foi cantado por Jaqueline no hino, que é um dia estar livre da escravidão do pecado desse mundo e viver eternamente com Cristo no reino dos céus. Amém? Irmãos, eu estou falando de um fundamento básico da vida espiritual. Nós podemos conhecer todas as profecias, nós podemos conhecer todas as doutrinas, mas se a nossa vida não é uma vida de oração, vai ser apenas teoria. Nós vamos ter todo o conhecimento,